Ok, pessoal, voltando então para a segunda parte da aula. Vocês conseguem agora me ouvir melhor, pessoal? Eu tô. Tá ouvindo de boa desde o começo. Ok. Eu acho que eu já achei o problema da grande maioria não estar ouvindo a conexão melhor. Eu estava no celular conectado nos dados, gente. E o computador estava de boa, né? Produzindo a tela e etc. Mas eu estava com o celular conectado nos dados. Aquela hora que caiu a conexão aqui, eu habilitei os dados para poder falar com vocês. Depois não me toquei que eu tinha que ligar o Wi-Fi. Então é por isso, tá? Mas, enfim, sem problemas. Depois pega a aula gravada, tá? Primeira parte sobre inflação. E aí agora nós, então, vamos fazer os exercícios junto com vocês, né? Para que vocês possam realizar a tarefa de hoje, tá? Deixa eu compartilhar a tela novamente. Como assim, professor? Não vai ter que fazer atividade agora? Não, eu vou fazer junto com vocês, aí vocês fazem depois, tá? Não, Igual a tá. gente fez na última aula. Ok, pessoal, então a Mas, tipo primeira assim, planilha. pode tentar ir acompanhando o senhor, professor? Não entendi. Você falou assim que é pra gente fazer atividade depois se eu fazer, mas pode tentar ainda acompanhar o senhor? Pode sim. Quem quiser acompanhar, fique à vontade, tá? Eu acho melhor tentar entender aqui e depois eu vejo na aula. Eu sempre olho a aula gravada. Isso. Vamos lá então. Então, esse primeiro exercício que está disponível, voltando, né? Está disponível lá no Google Class já, tá, pessoal? Função conte-se, função se, e soma-se, ok? Tem Ô, uma professor, atividade, não se esqueça de fazer a cópia, tá, da atividade, para não acontecer igual aconteceu aquele dia, né? Alterando a original, altera-se de todos, tá? Então, faça o download e aí baixe no seu celular para depois trabalhar em cima do exercício. Bom, vamos lá. professor, eu tô devendo atividade. Não entendi. Eu tô devendo atividade pro senhor. Sim, sim. Até comentei no começo, né? Você estava na outra sala ainda, até entrar nessa, né? Comentei, tá? A atividade do dia 17, né? Que foi a última aula. É, Ok. Então vamos lá. Pessoal, este exercício ele está exemplificado, né, na página 40 da apostila de Excel avançado, tá? Essa tabela aqui que eu reproduzi nessa que vocês vão trabalhar depois, né, da nossa aula. Alguns já estão acompanhando, tentando fazer, mas a grande maioria vai fazer realmente depois, né? Bom, então essa tabela aqui é a mesma que nós temos na apostila de Excel avançado, página 40. Tá? O que está pedindo aqui? Aqui a gente vai trabalhar com uma função, que é a professor, função si. Sim, dá um zoom, por favor. Desculpa atrapalhar aí, mas dá um zoom rápido que eu não tô tranquilo. conseguindo enxergar, não. Isso, valeu. Ok. Então, aqui a gente vai trabalhar com a função e, né, conforme comentado lá no início da aula, o que esse operador e vai fazer? Ele vai fazer com que as duas condições, que é a frequência, a média e a nota de quarto bimestre, sejam obrigatórios para que o aluno esteja no conceito de aprovado. Tá? Então, os três critérios que foi estipulado neste exercício, né? Tá vendo que aqui, ó, na célula H2, que é essa célula onde vai aparecer o conceito do aluno, ele vai ter que digitar a seguinte estrutura de fórmula, tá? Eu vou comentar sobre essa fórmula. Deixa eu ver aqui a mensagem no chat. Angélica, a planilha de número 5, lembra que a gente deixou ela de stand-by? A gente vai tentar fazer ela durante a aula, tá, de hoje, mas se não der tempo, a gente faz ela na segunda-feira, tá? Eu quero conversar com mais detalhes com ela na próxima aula. Acho que vai dar mais tempo e vai ser melhor, tá? Então, a planilha de número 5 não era para fazer, tá? Deixa eu até abrir aqui, ó,
Estou com ela aberta aqui, tá? Essa planilha aqui não é para fazer, não era para ter feito ela, tá bom? Então tem a planilha 1, que é essa daqui, né? O controle de estoque. A 2, que é o histórico da disciplina de informática. O 3, que era para converter a questão do real para dólar, né? E a última para aplicar aquela funçãozinha C, que nós já tínhamos visto na aula anterior, para verificar se o valor do lucro, né, o prejuízo, que é a venda, menos o valor de compra, se ele dá uma situação de lucro ou prejuízo ao longo dos meses, né? Então, são essas 4 que era para ter sido feitas, tá? A quinta, não. Vamos deixar ela em stand-by aí na segunda, ou se der tempo na aula de hoje, acredito que não. Aí nós falamos sobre ela, tá bom? Ok, vamos lá. Então, voltando aqui ao exercício de hoje, tá? O exercício de hoje, vocês têm que aplicar a função se com este operador e, tá vendo que eu tenho este operador logo no começo da fórmula, tá? O que esse e ele diz aqui dentro da função? Ele diz que os critérios que eu estipular aqui dentro, né? Ou seja, o F6, quem que é o F6? O F6 aqui é a nota de quarto bimestre, tá? Que para esse aluno aqui, o Carlos Antônio, é uma nota 10, né? Então, se o F6 for igual a 7, ou seja, nota de quarto bimestre igual a 7, o G6, que é a média, que tem que ser maior ou igual a 7,5, e o H6, que é a frequência, né? Ou seja, 75 ou 0,75, né? A gente já viu como representar as frações também com o zero, né? 0, alguma coisa dá algum percentual, né? Se essas condições aqui, né, forem atendidas, todas elas forem atendidas, eu tenho uma condição de aprovado. Caso alguma dessas situações, algum desses critérios derem ruim, né, derem uma situação falsa, o que acontece? O aluno automaticamente cai nesse conceito de reprovado, né? Então, para que este aluno, o Carlos Antônio, esteja na condição de aprovado, ele precisa ter uma nota de quarto bimestre, que é o F6, maior ou igual a 7. Aqui nós temos uma nota de quarto bimestre maior ou igual a 7? Sim. Temos, né? Ele tirou 10. Beleza. Então, a primeira condição satisfez, né? Deu ok. A segunda, ó, ponto e vírgula, qual que é a segunda condição? A média. A média do Carlos Antônio é maior ou igual a 7,5? Sim, né? Por enquanto está dando tudo certo, né? Acho que ele perde na frequência. A frequência do Carlos Antônio, ela é maior ou igual a 0,75, ou seja, Ah, é 75%? verdade, né? 0,75 é 75. Isso, Ah, é ela, verdade. Então ele foi aprovado. isso, ela é igual a 75%, né? Então, ou seja, os 3 critérios, que são as notas de quarto, média e frequência, atendem aos critérios. Se uma dessas situações não atendesse, por exemplo, se ele tirasse aqui na nota de quarto bimestre uma nota 6, ele automaticamente entraria em qual conceito? É aprovado. Tipo a Mariana Reprovado. Peixoto Leão, que no segundo bimestre tirou 4. Então ela já teria praticamente aprovado. Exato. Então, aqui esses 3 critérios têm que atender, né, ao conceito de verdadeiro, tem que satisfazer o critério para que ele entre nesse conceito. Um desses critérios aqui, entrando em falso, uma delas já faz com que o aluno esteja na situação de reprovado, tá? A gente vai fazer aqui, ó, a primeira, né? Vamos fazer o primeiro, seguindo essa fórmula que a gente tem na apostila, né? Voltando aqui, olha só o que a fórmula colocou, né? Vou colocar aqui no chat de texto para vocês.
Pra nós reprovar, nós temos que usar essa fórmula. Pra nós reprovar, pra nós adivinhar uns negócios, a gente tem que usar a fórmula. E isso, para vocês chegarem aos resultados que estão aqui, né? Nessa coluna conceito, vocês têm que aplicar essa fórmula, tá? Mas se a gente Então, já tá olhando aí, professor, a gente já pode saber o que vai acontecer com ela. Só de olhar, não precisa usar cálculo não, professor. pois é, mas aí você vai olhar, por exemplo, você tem aí um ensino fundamental, né? Que pega aí do quinto, né? Do quinto ou sexto até o nono ano, por exemplo, né? Vamos imaginar que cada ano tem aí 3 salas diferentes, né? Com 40 alunos. Você multiplica 40 por exemplo, sexto ano, vamos imaginar que esteja 3 turmas. 40 por 3, 120 alunos. 120 alunos por sexto, sétimo, oitavo, nono. 4 turmas. 6 por 4, ou seja, você vai analisar 200, 2040? Não, 240. Não, vamos pegar a calculadora aqui. 240. Aliás, eu falei 120, né? 120 cada período, sexto, 120 vezes 4. Ou seja, você vai ficar analisando 480 alunos só olhando a frequência. Lembra que a gente comentou, quando a gente começou a estudar de planilha, a gente comentou que a gente não faz nada na calculadora e não faz nada no olhômetro, né? A gente aplica as funções, as fórmulas, justamente para que o Excel nos traga os resultados de forma automática, né? Então não faz sentido, por exemplo, a gente trabalhar com planilha se a gente tiver que fazer tudo no olhômetro, né? Tá bom? Mas aí, professor, tipo, se a gente colocar esse cálculo aí na primeira, aí vai dar o resultado pra nós lá, certo? Aí eu vou e uso o preenchimento automático, é isso que você quer dizer? Isso, Professor, exatamente. Ô, professor, professor, Sim. aí, tipo assim, cada célula, se eu colocar lá, tipo assim, igual tá na fórmula aqui, F6, aí já vai saber do número que tá lá? professor, a Sim. fórmula Sim. na apostila tá errada, tá dando erro, tá regulada. Os Tá, dados não, estão todos errados. não, essa fórmula aqui, pessoal, é o seguinte, tem um errinho logo no começo aqui, tá vendo que tem um espaço depois do igual? Tá, deixa eu até corrigir aqui. Não pode ter esse espaço aqui, tá? Vai dar erro muito provável por causa desse espaço aqui. Tá? Vamos aplicar agora aqui para vocês entenderem, ó. Vamos lá, pessoal, com calma, tá? Igual se... Vou abrir Esse parênteses. aí no Google Planilhas é o if, né? Isso, o if. Tá? E o e vai ser o end, tá? Vem de end. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no chat Pode de texto. escrever sim e o E, normal também. Vai dar certo. Isso. Depois ele converte para esses nomes em inglês aqui, tá? Então vamos lá. Igual se o e, né, que é o operador que nós vamos utilizar, que faz com que automaticamente os 3 critérios sejam obrigatórios, né? E aqui dentro eu vou colocar os critérios. Qual que é o meu primeiro critério? Nota de quarto bimestre. Essa nota de quarto bimestre ela tem que ser maior ou igual a 7, ok? Primeiro critério. Nota de quarto bimestre tem que ser maior ou igual a 7. Da onde que eu estou tirando essas informações? Da própria apostila, tá? A própria apostila está me informando aqui quais são os critérios, tá? Só estou jogando de acordo com o que está aqui. Na verdade, né, para substituir. Não entendi. Você praticamente tá substituindo, né, os negócios. Tipo, no lugar lá do quarto bimestre que tá escrito lá, você usa o nosso quarto bimestre, que tipo, tá o 10. Entendeu? Isso, eu tenho que clicar em cima, né? Eu tenho que clicar em cima do resultado que deu, tá? Depois, ponto e vírgula. Qual que é o segundo critério? A média. A média do Carlos Antônio neste exemplo é 8, tá? Então eu vou clicar em cima da célula onde tem um resultado. No caso, 8 ali, F2, né? F2, ele tem que ser maior ou igual a quanto? Sinal de maior, né? Eu coloquei menor, maior, igual a 7,5. 7,5. Depois, ponto e vírgula para eu poder isolar os critérios, tá? Eu coloquei o primeiro critério, ponto e vírgula, coloco o segundo,
Se eu tivesse mais critérios, eu ia colocando, tá? Aqui no caso são 3, né? E o último, que é a frequência, que tem que ser maior ou igual a 0,75. Esses critérios aí é estabelecido pelo problema, né? Isso, pelo próprio exercício, tá bom? É. Então, aqui, ó. Depois que eu coloquei os critérios, eu vou fechar parênteses, né? Então, fechei aqui parênteses. Vou colocar ponto e vírgula novamente. Se tudo isso aqui, que está aqui dentro dos parênteses, for verdadeiro, qual vai ser a condição do aluno? Lembra que Aprovado. tudo que eu colocar em texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas, né? Tudo que for texto, que for aparecer no resultado final, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Não posso me esquecer disso, tá? Um aqui no começo da primeira condição e outro aqui no final. Separando por ponto e vírgula e colocando novamente aspas duplas. Então, olha aqui. Então, aspas duplas. Deixa eu aumentar aqui, aprovado. Fecha aspas duplas, ponto e vírgula. Se alguma dessas condições aqui for falsa, automaticamente vai aparecer para ele reprovado. Fechei aspas duplas, fechei parênteses, né? Porque eu abri aqui no começo e tem que fechar aqui no final, né? Aqui eu abri, fechei aqui, porém aqui no final, conforme foi aberto aqui, eu tenho que fechar aqui também. Ah, professor, dá certo se eu apertar Enter? Dá. Se eu me esquecer, o próprio programa, ele completa para mim fechando, tá? Mas é bom a gente se ir acostumando, né? Que verifica sempre dentro da função, abriu parênteses, fechou, vê se tem algumas aspas duplas que está faltando, né? Se for caractere de texto, ok? Apertar Enter, aprovado. Agora, olha só que teste interessante. Se eu colocar aqui a frequência de 70%, mudar para 70%, o que vai acontecer com o conceito do Carlos? Já muda para reprovado, né? Então, por causa de 5%, né? O cara tirou nota boa de quarto bimestre, o cara tirou a média boa, né? E a frequência dele não foi a mínima Tá vendo, aluno? requisitada. Participa 70. da aula. Então vocês vão ser reprovados. Tem que participar. Pois é. Reprovado, tá vendo? Então, a frequência ali é um critério obrigatório também para que ele esteja dentro do conceito de professor, aprovado, né? Sim. eu não li a atividade ainda. Tipo, a gente só vai ter que encontrar o conceito só? Nesse primeiro, sim. Ah, então é a primeira que tá fácil. Aqui embaixo a gente tem algumas coisas para serem resolvidas, né? Por exemplo, média da classe, né? Média da classe, se você pegar aqui a média final, né? Então, por exemplo, aqui, né? Qual que é a função da média? Igual média, né? Ou average para o Google Planilhas. Seleciona a média final de todos, fecha parênteses, Enter. Né? Maior média, qual que é a função do maior? Lembra? Max. Max ou máximo, né? É, Máximo. Seleciona todos da coluna média final. Então, a maior nota encontrada nesse intervalo aqui foi 8,5, né? Menor, min ou mínimo, né? Para o Excel. Seleciona todas as notas, fecha, Enter. Menor valor encontrado nesse intervalo, 6,8. Ok? Bom, aqui a gente fez uma vez, né? Sofreu fazendo uma vez a função se com o operador e. Preciso repetir a mesma coisa nos demais? Não, eu vou trabalhar com preenchimento. Vou trabalhar com preenchimento automático. A melhor parte da planilha. Milagre. A melhor parte, sofreu uma vez só, né, gente? É, nem sofre tanto assim, né? Mas se fosse pra fazer por você, sofre. É verdade, sofre sim. Mudei de Aí ideia. tá vendo que aqui ele já calcula as próximas linhas, né? Então ele pegou a Maiara, né, com as notas de quarto trimestre 8, média final 7 e a frequência 90%, né? Então, à medida que eu trabalho com o preenchimento automático, ele já vai pegando as próximas células aí, né? Esses três aqui, aliás, esses quatro, né?
a Maiara, a Carla, o Manuel e a Perla, eles estão reprovados por quais motivos? Por quais motivos, hein, pessoal? A Maiara, por exemplo. Por que será? Por qual dos critérios? Maiara, você A falou. nota do É segundo nota, é bimestre. nota. Segundo bimestre. A média. Nota. Média final, né? A média final dela não tem que ser maior ou igual a 7,5? Ah, é verdade também, né? Ela Olha lá, reprovou em ó. dois, né? F3 tem que ser maior ou igual a 7,5, tá? Então ela está reprovada por causa da média final, tá? A Carla, por qual Tadinho. critério? A Carla está reprovada por qual critério? Frequência. Frequência, não é não? Frequência. Frequência, né? 70% e tem que ser maior ou igual a 75, né? O Manuel, Nota bimestre. Média nota final. ou média? É o 2, né? Porque a nota do terceiro bimestre tá 5,5. Não, os critérios são quarto bimestre, Ah, é verdade. média e frequência, tá? Então é média, então. Isso, média final. E aqui a Perla está reprovada por quê? Que não passa de ano. Média também. Média também. Média final também, 6,8. Ok? Pessoal, difícil a função E ou complicado? Eu tô achando muito difícil, professor, porque eu não tô fazendo ela, mas eu quero fazer agora. Professor, deixa eu fazer, professor. Tá bom, pode ir fazendo aí. Vai ter outra cálculo desse aí, outra tabela ou não? Temos outra tabela aqui, ó. Aí, Agora Eu não esperava. vou ter que esperar, meu Deus, cara. é o seguinte. Esse exercício aqui vai pegar como base o que a gente tem na apostila, só que agora, em vez de trabalhar com o E, vai trabalhar com o OU. Ele dá possibilidade de escolha. Ou acontecendo o critério 1, acontece a situação verdadeira, ou acontecendo o critério 2, acontece a mensagem, né? Como, por exemplo, aprovado, né? Então, ou acontecendo uma coisa ou outra, a condição ela é verdadeira, né? Agora, se as duas não acontecerem, aí cai para o segundo critério, que é falso, né? No caso, reprovado, conforme a gente viu no exemplo dos alunos, tá? Então, vamos lá. Essa função ela é utilizada em conjunto com a função se, que permite criar uma cadeia de condições com uma única diferença em relação à função e. Basta que uma condição seja satisfeita para que o resultado seja verdadeiro. Tá? Exemplo, esse mesmo exemplo que nós temos aqui na página 41 da apostila de Excel avançado é a que vocês têm que fazer como atividade na planilha 2. Tá? Você é louco. Primeiro, a gente precisa descobrir o desconto que esse determinado produto vai ter e depois o total que nós vamos pagar aí acerca de cada um desses produtos, tá? A, B, C e D. Então, voltando aqui na apostila. Assim você pega o valor da negócio do porcentagem vezes a quantidade e depois divide por 100, né, professor? Sim, mas primeiro a gente precisa saber aí, né, qual que é isso mesmo. O desconto Pra aqui descobrir vai o cair em desconto, aí. cima desse ponto 6. Essa parte eu lembro que o senhor me ensinou. Aqui, na verdade, a gente não vai nem precisar dividir por 100, tá? Por quê? Porque aqui, quando a gente já faz vezes o percentual, né? Por exemplo, o percentual aqui vai Ah, é ser verdade, tem a negócio, né? Habilitação, a negócio, isso. Isso, nossa senhora, isso é Aí bom ele já demais. vai vir o valor direto aqui, tá? Então, aqui a fórmula que a apostila está exemplificando é essa aqui. E, novamente, eu vou utilizar o se, só muda o operador, que é o ou, né? O D5, quem que é o D5 aqui nesse caso? A coluna quantidade, tá? Então, se a quantidade do produto A, por exemplo, for maior ou igual a 5, né? Depois, ponto e vírgula, o E5, que é o total, né? Ou seja, se o total for maior ou igual a 150, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o E5,
que é o total, multiplicar pela taxa de desconto, ou seja, ele vai ter 12% de desconto em cima do total, tá? Se um dos dois forem verdadeiros, ele vai pegar o total e aplicar um desconto de 12%. Caso contrário, ponto e vírgula, ele não vai dar nenhum desconto, ou seja, vai atribuir 0 para ele, né? Ou seja, ele não vai ter não vai ter direito a desconto nenhum, né? Por isso que ele tem um tracinho ali, como se não tivesse desconto, né, professor? Na letra C lá, ó. Isso, exatamente. Porque nesse total aqui do produto C, ele não satisfez a condição, ou seja, a compra dele, o total, não foi maior ou igual a 150. E nem Em todos quantidade, o né? desconto vai ser de 12%? Neste exercício, sim, tá? Nesse exercício é 12%. Para os produtos A, B, C e D. Ok. Ô, nesse Excel que dá pra calcular tudo, hein, mano? Que isso? Né, mano? É muito inteligente o negócio. Você é louco, os professores do colégio. Eu sempre ficava na brisa assim, tipo, como é que as professoras calculam as notas de todo mundo, sendo que aqui no colégio tem, sei lá, uns 600 alunos. Aí eu acho que elas fazem só o primeiro, o resto tudo é no preenchimento automático. Isso, o sistema, né? Eles têm um sistema lá interno que faz esse cálculo. Mas aí, para programar o sistema, a gente precisa ter a noção de como funciona, né, essa fórmula. E essa fórmula Mas é ela fez aplicada. esse curso, né, professor? Oi? Eles precisam ter um preparo assim, né? Pelo menos um curso básico de Excel assim pra fazer, né, professor? Os Para operar o calculadores, sabe? sistema, sim. Para operar, todos É. nós professores passamos por um treinamento para aprender como lançar no sistema, né? Aham, tipo, professor, se um dia eu for reprovado e meu nota estiver errado, eu vou falar, vai dar um atualizado no seu Excel aí, professor. Vem cá, você é doido? Acontece demais, né? Né? Minha nota tá ruim aqui, eu morri aqui, aí dá uma atualizada lá, vai que atualizou o seu Excel. Então vamos lá, eu vou copiar e colar a fórmula aqui também no chat, tá? De texto, para quem estiver tentando fazer. O ou, pessoal, em inglês, no Google Planilhas, ele vai estar assim, ó, or, tá? Ou pode escrever em português normal que sai. Pode sim. E a gente tá fazendo tudo ao mesmo O tempo. se vem do if, né? Tentando acompanhar, né, filho? Então vamos lá. Vamos jogar a função lá, né? Então vamos lá, desconto igual se. Vamos pegar o operador agora que vai mudar, né? Que é o ou. Qual que vai ser o primeiro critério? A quantidade. Então, no meu caso aqui, o C4. C4 maior ou igual a 5, ponto e vírgula para colocar o outro critério. Qual que é o próximo critério? Total, né? 225, no caso D4, maior ou igual a 150, né? Conforme está aqui na fórmula. Ó. Maior ou igual a 150. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Caso uma dessas condições seja verdadeira, vai ser o suficiente para ele fazer o quê? Para ele pegar esse total e multiplicar por 0,12, né? Conforme está aqui, ó. Caso contrário, ele não vai atribuir nenhum desconto, ponto e vírgula, 0. Pessoal, por que que aqui, nos resultados, né? Aqui eu coloquei as condições e aqui eu coloquei o que que vai acontecer caso uma dessas condições seja verdadeiras, né? Por que que aqui eu não coloquei entre aspas duplas? Porque não é escrito, porque é só quando tiver palavras, que o senhor falou. Isso, só quando for caractere, quando for número ou alguma operação matemática, igual nós estamos fazendo aqui, não precisa estar entre aspas duplas, tá? Caracas. O professor sempre vai ser o valor ali do total, não é o unitário não, né? É o valor do total, exatamente. Vai ser esse total aqui, tá? Ele vai trabalhar em cima da quantidade e do total. Nesses 4 produtos A, B, C e D, sim, tá? Professor, a gente vai fazer esse cálculo aí no nome desconto, tá? Aí quando sair aí o resultado, aí a gente vai, tipo, pega o desconto, diminui pelo preço, né? Diminui pelo total, exato. O quê? Exatamente. Diminui pelo total? Não, diminui pelo preço, né, não, professor?
Não, total. Ah, não, é verdade. É diminuir pelo total. É. Isso mesmo, Aqui o tá certo. preço, na verdade, é o preço de custo de cada um desses itens aqui, né? É Ele botou verdade, é assim, verdade. tá? Então, beleza. Aqui eu vou fechar parênteses, né? Eu vou apertar Enter. Então, o desconto aqui foi de 25. Agora, olha só o detalhe. Se eu vir aqui na quantidade e alterar a quantidade para 4, vocês acham que vai mudar o desconto? Sim, eu acho que vai. Será? E aí, pessoal, o que vocês acham? O meu voto é sim, Vai né? Porque zerar o desconto ou vai continuar o desconto de 27? vai zerar. O professor é Ah, capaz de que. Peraí, é Diminui o 150? desconto, talvez. Eu acho que. Não, acho que vai continuar o mês, porque Não, não não vai vai não, dar. porque a quantidade é diferente, então não seria Não, mas 225. porque 225 menos 45 ainda vai dar um valor maior que 150, que é o que precisa, Aqui, né? tipo, isso, exatamente. A Gabriele matou a charada. Olha só. Vou colocar a quantidade 4 e vou permanecer com o total 225. Ó. O desconto de 27, ele diminui um pouquinho, mas o desconto de 12% ele continua. Não concorda comigo? Ó, o isso que eu total falei que eu diminui. diminuiu. O total diminuiu. Mas o desconto de 12% ele continua, então não zerou. Continua o desconto. Tá? Mesmo alterando a quantidade, né? Isso acontece porque o total tá com a Oi? fórmula, né, pessoal? Isso acontece porque o total tá com a fórmula, é? Isso, o total está com a fórmula, ele tá aqui, né? O total é o quê? O total é a quantidade vezes o Preço. Preço. preço do produto, né? O preço unitário, né? Eu E aí achei que eu o tenho o professor tinha total. bugado. O professor que você faz a pergunta pra nós, aí eu achei que você tava bugado, não era pra nós responder, entendeu? Ah, tá. Não, é que Alô, aqui eu ainda assim mesmo. perguntei, eu perguntei no caso se o desconto ia zerar, né? Aqui o desconto não zera, ele continua com o desconto de 12%, mesmo eu tendo diminuído a quantidade, né? Por quê? Porque o total ainda está dentro do critério, ou seja, maior ou igual a 150. No caso aqui deu 180, né? Mesmo que a quantidade seja inferior a 5, o total daquele produto continua atendendo o requisito. Então, por isso, ele continua ganhando desconto de 12%. Tá? Voltando aqui a 27, né? Sofri uma vez, Ô, pessoal. professor, não tem um recurso muito louco, hein, professor? Muito, né? Tem muita coisa para fazer, gente. Muito. Isso aqui ainda é o básico do básico do Excel, tá? É louco. Eu acredito, porque aquele negócio lá que o outro professor mostrou pra nós é o doido. É difícil o negócio. E minha mão tá coçando, formigando, só pra responder esse negócio. Não tem noção, sério mesmo. Fazer logo, né, Elton? Você é doido quando a gente pede uma coisa, moça. A gente quer colocar em prática. Então, beleza. Aqui no produto C deu zerado. Por quê? Porque não foi, ó, não deu pra aplicar o 12%, né, não? É, né? E isso não deu para atender nenhum dos dois quesitos, né? Que é a quantidade e o total. O total deu 148 e a quantidade foi 4 e não 5, né? Então, beleza. Então, aqui a gente já tem o desconto que cada um desses produtos receberam por atender a um desses dois critérios. Agora, a gente precisa saber o total que a pessoa vai pagar, né? O total a pagar vai ser igual o total que a gente achou aqui, né? Novamente, o total a gente achou multiplicando o preço unitário pela quantidade, né? Então, aqui a gente vai ter o total menos o desconto que nós encontramos aqui na função se com o operador ou, né? No caso aqui, ele vai pagar aí R$ 198 com um desconto de R$ 27 que a gente encontrou aqui. É um Fiz desconto uma bom, né, vez. professor? Sim. Fiz uma vez. Só trabalhar com a alça de preenchimento automática, que ele já calcula os demais, tá? Se você tiver dúvida, vem aqui, clica no resultado, ó, e vê o que ele fez, ó, tá vendo? Ó? Já pegou como referência a linha do produto B, né? E fez o cálculo em cima das informações da próxima linha, né? Quem criou o 149. Excel, professor? Quem Alguém criou, esperto pra caramba. quem desenvolveu É, foi a Microsoft, né? A Microsoft ela é produtora do pacote Office, do Windows, né?
Mas tipo, isso aí é uma calculadora, tipo, não é uma calculadora, mas só que mais evoluída que a normal, né? Sim, com certeza. Ela é Calculadora mais automatizada. esperta. Você é doido, os cara meio que produziu todos os problemas, colocou dentro e criou, tipo, umas 5 soluções pro problema. Pra cada, né, praticamente. É Sim. desconto, é trem de Quantas quantidade, pessoas será porcentagem, que é não tudo. trabalharam nesse aplicativo, emissão? Gráfico. Não entendi, Guilherme. Quantas pessoas será que não trabalhou nessa Excel, hein? Ah, muitas pessoas, viu? Muitos engenheiros. A gente tem, para trabalhar dentro de um projeto, né? Vamos imaginar aí um jogo, tá? Um jogo, seja para mobile, seja para celular, ou seja para desktop e videogames de uma forma geral, né? Plataformas diversas. A gente tem a pessoa que faz os desenhos, né? Faz os cenários, cria os personagens e etc. Isso só para desenhar, né? Depois a gente tem os programadores, né, que vão pegar esses desenhos, vão digitalizar esses personagens para colocar dentro do ambiente de um jogo. A gente tem o pessoal da programação que vai fazer com que esses personagens tenham movimento, tenham vida, né? Tenham um andar, tenham um caminhar diferente, tenham um movimento diferente. E fora isso, a gente tem o pessoal que insere as músicas dentro desses jogos, né? Que trabalha com a trilha sonora, etc. Ou É seja, um é Free muito bem Fire, trabalhado. praticamente. Cada cara é uma coisa pra fazer. Tipo, pra fazer o Excel, então, né? Exatamente. Então, dentro do Excel, a gente tem a parte de programação, a parte de funções, né? Ou seja, quais são as ferramentas que o Excel vai ter, e a parte visual, né? Porque aqui o Excel, a gente consegue entender, assim, a gente consegue manusear de forma você sozinho você consegue ter assim o discernimento, né? Consegue entender as ferramentas porque os botões são desenhados de acordo para que você entenda o que aquele botão vai fazer, né? Diferente do outro programa similar, que é o Google Planilhas, né? O Google Planilhas não, ali aqui o LibreOffice, é? Como é que é? isso. Não é que ele não seja amigável, né, visualmente, mas ele está em lugares diferentes para você achar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o LibreOffice. Aqui, ó, LibreOffice 7.1, que é a versão atual dele. Então, todas as vezes que a gente tem curso de planilhas, né, eu gosto de mostrar as versões, todas eles do LibreOffice também, para que vocês possam entender como que cada versão trabalha, né? Então, o Google Planilhas no celular é de um jeito, o Excel é de um jeito, o BR Office é de um jeito. Mas as ferramentas que nós estamos trabalhando até agora podem ser aplicadas nesses três, tranquilamente. Só que o que muda? Uma ferramenta está em algum lugar diferente do que você habitualmente consegue encontrar no Excel, né? Então, olha só a cara do Calc, né? Que é o LibreOffice. Ele é totalmente diferente do que a gente tem aqui, ó, no Excel, né? Então, toda essa parte entra, a parte de programação, a parte O de... Excel, ele é dividido em grupos, né? Lá não é. Isso, exatamente, ó. Aqui a gente tem página inicial, inserir, layout, né? Tudo separado. As barras de ferramentas também é fácil de você entender, diferente do que a gente consegue visualizar aqui no LibreOffice, né? A gente tem essa pancada de ferramentas aqui todas juntas, e muitas delas são bem difíceis de você encontrar, tá? Mas você consegue fazer sim, só que é aquele negócio de costume, né? Você não trabalha tanto com o Calc do que como você trabalha com o Excel ou o Google Planilhas. É a mesma coisa que falar para vocês, ó, vocês vão parar de usar o Windows, né, para quem utiliza no computador e vai utilizar só o Linux. A gente ia sofrer um pouquinho, não ia? Que é totalmente diferente do Windows. Mas não quer dizer que seja algo extraterrestre, algo de outro mundo, não. É a questão do costume de você utilizar ele no dia a dia. Okay? Então, voltando aqui para o terceiro exemplo agora, né? Terceiro exemplo, tá, pessoal? Eu tirei um exercício aleatório
que vai trabalhar com duas funções. A primeira, o conte-se, que é este exemplo que a gente tem aqui. Cadê? Ô, professor, uma pergunta. Sim. Tipo, eu apertei aqui só pra abrir no meu drive. Só Aham. que se eu fizer isso, não vai modificar o de vocês aí não, né? Você tem Porque, que tipo, baixar ele. Você baixou ele primeiro? não, eu acho que é pra baixar aqui pelo drive, né, na verdade. Tem que baixar, porque senão ele vai ser modificado a hora que você abrir Deixa eu ele. tentar achar aqui. É compartilhar e exportar, né? Aí você salvar, né? Ou então Para fazer uma cópia. baixar, Uma eu cópia. acho que é fazer uma cópia, né? É verdade. Pronto. Foi aqui. Ok, então o operador operador não, né? A função conte-se, né? Conte vem de contador. Ele vai contar alguns critérios de acordo com os dados que ele tem na planilha. E o se vem, né? Se atender a determinado critério. Então vamos lá. O primeiro argumento da função é o intervalo de células que iremos contar, enquanto o segundo argumento é o critério que será utilizado para saber se aquele elemento deve ser contado ou não, tá? Então, só mostrando aqui o diário de vocês, como que eu faço o cálculo das presenças, né? A quantidade de presenças que vocês têm ao longo de um mês, por exemplo, né? Então, aqui no mês de abril, foram dadas 20 aulas, né? Aqui, como presença, eu lanço a presença como se fosse um pontinho, tá? Que é a presença. E a falta com F minúsculo, né? Então, aqui, a partir desses lançamentos que eu faço aqui no diário, ele vai calculando o total de presença de cada aluno. Você é Olha louco, só o que pessoal do meio ele tá meio esbagaçado nas presenças, né, professor? são alunos desistentes, né? Então, aqui, ó, eu tenho a função conte.se, eu abri parênteses, né? Selecionei o intervalo que vai de C9 a V9, que são as frequências dos dias 16 até o dia 30 do 4, ok? C9, dois pontos, V9, ponto e vírgula, coloquei entre aspas duplas, ou seja, o critério que é o ponto. Ou seja, ele vai procurar naquele intervalo a quantidade de vezes na qual aparece aquele pontinho, que significa a presença, tá? E aí, feito isso, ele calcula para mim aqui, ó, 20 vezes. Então, aqui você vai encontrar nesse intervalo 20 quadradinhos que tenha esse critério, que no caso é o ponto final, né? Aqui, ó, já tem um F. Opa, então ele vai pegar o total de aulas dadas e subtrair do total de faltas, né? Então, aqui, por exemplo, 18, né? 12, 16, Ô, professor, 8. Sim. tipo, eu tenho uma pergunta aqui, meio curiosidade minha, tipo, quando você vai colocando os nomes meio tudo aleatório, o Excel ele organiza em ordem alfabética? Não, ele não organiza sozinho. Tem uma ferramenta aqui, ó, do lado direito, né? Que é o classificar e filtrar, que ele faz justamente esse trabalho, tá? Então, a sua planilha está toda bagunçada lá. Você coloca de forma aleatória e aí, no final do seu trabalho você quer organizar a sua planilha, deixar em ordem. Aí você vem aqui na ferramenta classificar e filtrar, que está do lado direito, e aí você tem aí várias maneiras, né, de trabalhar com essa classificação, né? Ordem crescente, ordem decrescente. E aí você Ô, tem mano, esse cara pensou em tudo mesmo, não tem jeito mesmo não, viu, mano? Cê é pensou, louco. pensou. Tudo para facilitar o nosso trabalho. E aí tem gente que acha tão difícil assim o Excel, né, pessoal? Mas assim, não é. O Algumas Excel coisas, faz tudo Vou sozinho, né? fazer. Só algumas coisas é difícil manda. mesmo, professor. Assim, é para vocês que estão começando a É ver. difícil só lembrar as fórmulas. Isso. Mas a hora que Difícil de você fazer o Excel, né? lembra da aplicação, fica mais fácil, né? Tipo, se eles dão uma aplicação pra, tipo, se eu tiver um emprego só pra fazer esses negócios assim, e eles me dão a aplicação, a função e tudo, rapaz, eu ganho dinheiro, menino do céu. Você é doido? Assim, a função em si
Eles não vão dar, não, tá, Elton? Eu vou Verdade, dizer isso para não vai você dar que eles mesmo não a vão dar. função. É o que A você função vai eles vai ter dar. que... A É, experiência, né, professor? isso. Você vai ter que, por exemplo, ele vai jogar um problema para você. Você vai ter que se virar nos 30 para resolver. Ó. Eu preciso de uma planilha que vai receber essas informações e que vai me dar esses resultados. Aí, poxa, você vai ter que... Nossa, eu vi essa função aqui, que é O a função professor se Ricardo, tem que que lembrar. vai ajudar a resolver esse problema. Eu vou aplicar e vou mostrar para ele como que vai funcionar. Entendeu? Então é bem assim. Você vai ter muitos problemas para resolver. E aí você vai ter que ver qual que é a melhor função, qual que é o melhor recurso que vai te ajudar a resolver. Aí vai lá, professor. Eu arrumo um emprego para fazer as contagens dos produtos, das porcentagens, tudo no mercado. Aí vai, então, Elton, você tem experiência? Eu tenho, fiz o curso de Excel, vai lá na primeira, primeira tentativa, já erra tudo errado. Não, às vezes nem sai de primeira, né? Às vezes vai com os erros, vai ajustando as fórmulas, os cálculos e no final das contas dá certo. Dá certo. Se você seguir uma linha de raciocínio, vai dar certo. Então, aqui no meu diário, eu utilizei a função conte-se para poder verificar a quantidade de aulas, né? A quantidade de presenças que cada um de vocês tem, né? Então, é um exemplo. Então, mas aqui, ó, no exemplo da apostila, e o exemplo que o exercício vai pedir para vocês, né? Aqui a gente quer saber a quantidade de vendas, ó, a gente pode ter dentro de um mesmo relatório um mesmo vendedor, né? Então a Ana aqui, por exemplo, a Ana aparece na data do dia 10/2, ela aparece na data do dia 10/3, e ela aparece também na data do dia 10/3, né? Com uma segunda venda feita aí no mês 3, né? Então a Ana aparece aqui dentro do mesmo relatório por 3 vezes. Então a gente pode tirar um relatório gerencial para saber o quantitativo de vendas, ou até mesmo aplicando a função soma-se, para saber o quanto que ela vendeu durante aquele período. Né? Esse tipo de relatório sai muito. Levantamento de produtos, vendas, salário, né? E a gente precisa a todo momento estar acompanhando. Nossa, meu vendedor aqui está faturando quanto por mês? Está vendendo quanto? Né? Quantas vendas ele fez? Isso acontece muito. Então, aqui eu quero saber o quantitativo de vendas que a Ana fez. Quantitativo. Quantas vezes ela conseguiu vender durante o mês. Tá? Sem saber valor. Ainda não é valor, só quantitativo de vendas. Então, lembra da função conte-se? Igual conte.se. Primeiro eu vou selecionar todo o intervalo. Eu quero encontrar a Ana dentro de um determinado período. Então, eu vou selecionar o período todinho da coluna vendedor, né? No caso aqui, B2 até B8. Ponto e vírgula, eu vou colocar o critério que ele vai procurar, entre aspas, duplas. É o nome do vendedor, no caso, a Ana, não é isso? Então, eu vou colocar a Ana, entre aspas, duplas. Eu quero saber o quantitativo de vendas que a Ana fez durante aquele período. Ok? Então, eu selecionei Mas aí, intervalo. professor, vai ser sem selecionar a quantidade, os produtos, nem nada, e vai adivinhar já. Sim, sim. Aqui, na verdade, ele não quer saber nem quantitativo de produtos e nem a soma. Ele quer saber só quantas vezes a Ana efetuou alguma venda durante aquele período. Tá? Mas Então, por aí, exemplo, a Ana aqui, olhando, a gente já sabe que ela aparece por quantas vezes? Por 3. Né? Mas num relatório gigantesco, a gente precisa ter uma fórmula que faça esse cálculo exato, sem a gente trabalhar com olhômetro, né? Então, aqui, ó, vou apertar Enter. Quantas vezes ela vendeu durante aquele período? 3 vezes, né? Então, naquele período, naquele intervalo, ele olhou para mim, ele vasculhou naquele intervalo e encontrou a Ana em 3 datas, em 3 situações diferentes e trouxe o quantitativo, tá? A mesma coisa com o João, né? Igual conte.se. Vou selecionar o intervalo todo o intervalo, independente de quem seja, né?
ponto e vírgula, vou colocar o meu critério entre aspas duplas. Qual que é o Professor, critério aqui? Sim. então esse conte-se aí é meio que para localizar alguma informação. Tipo, Isso, o conticílio só vai fazer a contagem em um determinado intervalo de acordo com algum critério. Ele vai fazer a procura, exatamente. ah, tá. Ah, isso aí, professor, isso aí dá pra, Não, tipo, se você for professor e tiver um monte de trabalho, aí quando o trabalho for entregue por um determinado aluno, dá pra você fazer isso, não dá? Dá sim, Ah, exatamente. cara, você é louco, filho. João, que vai ser o critério, né? Nós estamos buscando. Ok? Fecho parênteses e aperto Enter. Então, João aparece nesse relatório gerencial de vendas por 2 vezes. Tá? Então, o Conte sempre memoriza que ele vai trabalhar em cima de quantitativos. Ele é um contador a partir de algum critério. O critério tem que ser colocado dentro da função, né? No caso aqui foi a Ana e aqui embaixo o João, tá? Agora é que o bicho pega. Agora é que vem a função soma-se. Bom, agora eu não quero saber apenas o quantitativo de vendas. Eu quero saber o valor que a Ana e que o João vendeu ao longo daquele período. Valor em dinheiro. Não quero saber mais quantas vendas os dois fizeram. Eu quero saber qual foi o valor financeiro que os dois me retornaram aí com relação às vendas, né? Então, a Ana aqui, apareceu aqui e aqui, né? Se a gente for somar esses valores, vai dar quanto? 320 mais 820, né? 820 mais 200. Vai ter que dar esse valor aqui, 1.340, tá? Qual que é essa função? Aqui na Sam, apostila, cadê aqui? Deixa eu colocar na função soma-se. Aqui, ó. É o mesmo exemplo, tá, pessoal? É o mesmo exemplo, não. É um exemplo similar, né, para vocês entenderem. Eu tenho uma planilha que vai controlar o pagamento de mensalidades, tá? Então, aqui eu tenho o aluno, o valor da mensalidade, né? E aqui na terceira coluna eu tenho a identificação se aquela mensalidade foi paga ou não, identificado com o PG, né? PG para pago. E os que tiverem em branco é porque ainda não foi contabilizado o pagamento, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho o igual, soma-se, quem que é o C2 e o C até o C7? É a coluna onde está indicado quem pagou ou não. Qual que é o critério? Eu quero somar apenas o valor de todas as mensalidades pagas, né? Ou seja, o PG. Ponto e vírgula, aonde que ele vai buscar esse número correspondente à mensalidade paga? Na coluna valor, ou seja, onde eu tenho os valores que estão juntos com o critério, nesse caso é PG, né? Pago. Tá? Então, voltando aqui, para a gente resolver. C é onde ele vai colocar o resultado e o B é da onde ele vai tirar. Isso, onde ele vai pegar o número para poder trazer a soma. Né? Então, aqui, ó, igual, soma se, tá? O soma se aqui, ó, conforme exemplo, ó, a gente vai pegar o primeiro intervalo, ou seja, onde eu tenho todos os critérios. Quais são esses critérios? Os vendedores, correto? Ponto e vírgula. Quem que é o primeiro vendedor que eu estou pesquisando? A Ana, né? Ponto e vírgula. Agora, da onde que ele vai tirar o valor? Da coluna da C2 até total, né? C8, né? F2, né? Do F2 até o F8. É É do onde ele começo vai até o pegar. fim, né, professor, na verdade, mas é porque a outra planilha deles lá tá menor, porque a deles vai até
C7, na verdade. Isso. Aqui, ó, a planilha como exemplo, né? Esse aqui, ó, tá? Aí ele pega os valores como referência para poder pegar o critério. Ok. Feito isso, eu vou fechar parênteses, né? Eu já terminei a minha fórmula. Fechei parênteses, vou apertar Enter. Não foi o mesmo resultado que nós encontramos na calculadora? Foi. 1.340. Ô, Tá? professor, Então outra ele... pergunta. Sim. Tipo, você acha melhor a gente tentar calcular primeiro na calculadora pra gente ver o resultado, aí depois a gente fazer o cálculo pelo planilhas, ver se deu mesmo? Porque vai que a gente erra, né? Isso. Neste primeiro momento, como vocês estão conhecendo as funções, eu aconselho sim vocês fazerem esse teste, tá? Esse teste a gente chama de teste de mesa, né? Que eu acho que até comentei com vocês, que é um teste na qual a gente testa todas as possibilidades, testa os nossos resultados para ver se realmente é isso. Na calculadora a gente faz de uma maneira, e aqui na função ele já trabalha de uma outra maneira, né? Então, realmente, Sim, faça aqui na calculadora, comprove se é isso, né? Para ver se realmente você conseguiu alcançar o resultado, tá? ô, Pode fazer professor. isso sim. Quando você ganhar experiência, quando você já estiver sabendo as funções, realmente como funcionam, aí eu acredito que não há mais necessidade. Mas neste momento, quando vocês estão aprendendo ainda, sim, tá? Vou ter outra pergunta sobre esse exercício aí. Sim. O senhor selecionou a Ana e o João. Mas por quê? Tipo, o senhor selecionou a Ana porque teve mais o nome dela. Mas o João, ele tá o mesmo que o Paulo. Então eu posso escolher quando for assim? Pode, pode. Nesse exercício, é porque nesse exercício ele pediu a Ana e o João, tá? Mas se eu quisesse tirar um relatório gerencial de todos os vendedores, na hora de eu aplicar a função, basta eu substituir o critério pelo nome do vendedor, né? Então, se eu estiver procurando pela Ana, meu critério vai ser a Ana. Se eu estiver buscando pelo João, mudo o critério para João. Se for o Paulo, mudo o critério para Paulo, tá? Depende muito do que o exercício estiver pedindo, tá bom? De boa, de boa. Então vamos lá. O próximo é igual soma-se. Primeiro, vou pegar todos da coluna vendedor, ponto e vírgula, entre aspas duplas. Qual que vai ser o meu critério agora? João. Bom, ponto e vírgula. Da onde que ele vai pegar as vendas do João? Da coluna Total. total, né? Fecho parênteses e aperto Enter. Do João deu mais do que a Ana, mesmo tendo vendido aí por 2 vezes apenas, né? Então aqui, ó, Talvez ele João, vendeu algo mais caro, né? isso. As vendas dele foram mais efetivas, né? Somando 1.200 com 560, 1.760, tá? Bom, vocês podem fazer o teste, pode, em vez do João, se vocês quiserem substituir pelo Paulo, pode substituir pelo Paulo, tá? Aí fica a critério. Se quiser deixar o João da mesma forma como está aqui no exemplo, né? E pede para que vocês façam, pode deixar, se não, substituir só pelo Paulo para vocês verem o que acontece, tá bom? Beleza. Bom, Bom, planilha. esse exercício aí eu entendi, né? Não sei Aham. meus aliados aí, não sei se eles entenderam também, né? Espero que dê tudo certo. Por enquanto tá tranquilo, pessoal? Nessa segunda parte da aula deu para compreender melhor o áudio que está na aula? Entendi. Olha, professor, Voltou lá. Tá menos bugado do que a primeira meu celular parte, aqui né? deu uns problemas aqui, aí eu tive que sair, eu fiquei boa parte da aula aí sem ver, mas vou tentar ver no YouTube aqui. Tá bom. Deixa o like, hein? É lógico. Eu entendi, viu, professor? Agora não sei não, os outros aí. Ô, professor, eu queria falar um trem pro senhor que eu tô com saudade de você, mano. Porque o outro professor tô dormindo nas aulas dele, sério mesmo. Como que é o professor Ítalo? Então, ele, é tipo, ele conversa, professor, ele conversa tanto que nós vai até depois das 22 e pouco, professor. É humanas. Tal da humanas é uma coisa, Eu, entendeu? eu pensei que ele ia ensinar a gente como se comportar na área de trabalho, e não falar de filósofo. Né, mano, eu durmo a aula quase toda. Eu fiquei, uai, mas entendi não, hein? Vai dar Que essa trabalho com primeira saudade parte mesmo, né, realmente é mais teórica, né? É mais chata mesmo. é, não, Ô, o professor, professor é chatão eu mesmo. vi,
Eu vi que ainda a gente fez informática, a gente tá fazendo, já fez gestão financeira e agora tá fazendo ética. Tem a possibilidade de a gente fazer não sei o que de administração, que eu acho que porventura não é tão humanas assim, mais para cálculos. Ela é mais voltada para a questão de gestão e planejamento, né? Então É tem a mais para probabilidade do exatas senhor do que humanas. continuar. Se o Tomara, senhor então. escrever, tem a probabilidade do senhor continuar. Vai Sim, aprender sim. com nós, né, professor? Que isso, hein? Eu esqueci qual que era o primeiro módulo, eu esqueci. Não, a gente não tá As seguindo em linha disciplinas do reta. primeiro módulo, É, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a ementa de vocês. Eu acho que eu tenho ela. falar a verdade, o professor Cleito tá fazendo uma falta, viu? Ó, isso é louco. O Patrick não dá nem pra saber quem é ele na aula do professor Ítalo, que o Patrick não fala nada, ele fala só boa noite, rapaziada. Boa aula pra vocês e fica aí depois. Ninguém sabe o que é mais que o É Patrick. O mesmo. microfone do Patrick é tão Pois é, O cara. baixinho. Patrick não fala nada. Sou bom Deixa eu ver nisso. o que que eu acho aqui, o de vocês aqui, é o Sou modelo. bom com letras. Com números, você pode me chamar. Letras não. Esse que você odeia humanos, Patrick, fala é nada. Professor, Cara, eu sou de exatas, não gosto de humanas, não. Eu Dá, também não sou dá, mais não. exato. Dois. Você Já não gosta tentei. de humanas? Não, professor, não é questão que eu não gosto. Eu tento, mas é que eu sou de exatas. Mas é porque, Eu professor, sou apaixonado por números. o professor Aí eu vou humano, tentar fazer um texto lá de, sei lá, eu erro tudo. Não, eu tô pensando que quando chegar o componente redação empresarial, acho que eu vou surtar. Aí, é porque, misericórdia. é Fala porque o não. professor, Aqui, ó, módulo 1 de vocês, ó. A administração e o mundo do trabalho, vocês vão ter ainda. Fundamentos da administração também. Gestão financeira, vocês estão tendo. Ética profissional também. E introdução à informática. Então, vai ter redação empresarial, legislação e organização empresarial, que entra muito a questão de leis, né? Legislação Então, e prof, organização. você acha que tem a probabilidade de ser uma dessas três aí? Eu acredito que essas próximas, não. Redação empresarial, provavelmente alguém formado em letras, né? Que vai lecionar. Fundamentos de administração é alguém que vai ter o curso superior em administração, né? E legislação é alguém formado Administração. em direito, tá? É alguém que vai ser formado em direito e vai ter que ministrar Vamos ter um advogado aqui, hein? Ah, que bom. É bom. E aí o trabalho da módulo Gabriela dos 2, advogados. Melhor já preparar o caderno para anotar umas 500 leis aí. módulo 2 talvez, quando entre em contabilidade, deixa eu ver, empreendedorismo, talvez eu possa entrar. Eu acho que você vai ter contabilidade, hein, professor? Eu acho, hein? Talvez. 40 horas de aula, nós dois. Nós todos, né? Nós dois, ó. Olha, professor, Vamos ter bastante coisa bacana para ver. o senhor dá muita logística, o senhor fala às vezes de logística de empresarial, negócio aí, e contabilidade, com certeza o senhor tem que entrar, né? E empreendedorismo. Ok, empreendedorismo tem muita coisa bacana para ver, hein, gente? Nossa, Muita tomara. coisa bacana. O que a gente vai aprender a fazer empreendimentos aí? Vai que a gente quer abrir uma loja, né? Então, né? Fazer votação lá. Entrar na área digital, né? Da coisa aí. Tô achando que eu vou virar aqueles donos de negócio de vender caixão, porque você tá ganhando dinheiro nesses tempos, viu? Queria falar nada, não. Vender caixão. Vender Trabalhar para caixão, desgraça ali, né? não, filho, você é doido? Tá morrendo 1.000 e poucas pessoas e por horas, por minuto. Você é louco, filho. Os caras do cemitério tá como? Andando aí de nave. Né? Pessoal, só para finalizar então o exercício de vocês com a planilha 4, vender cachaça é mais fácil. Funcionários do sexo masculino. Pessoal, funcionários do sexo masculino. Eu quero saber o quantitativo de funcionários que eu tenho em uma empresa que seja do sexo masculino. Não vou utilizar a mesma função que eu conheci? Vou selecionar a coluna. Vai, né? Isso, quantitativo, né? Então, aqui eu tenho a coluna, onde tem todos os sexos, do B2 até o B6. Ponto e vírgula, o critério. Qual que é o critério?
Letra M Masculino. para identificar o sexo masculino, né? Masculino e F para feminino. Isso. 3. O que eu vou fazer no próximo? Eu só vou mudar quem? O critério, né? Que agora, em vez de ser do sexo masculino, vai ser do sexo feminino. Feminista. 2. Né? Funcionários que recebem salário maior que 2.000. Aqui na apostila, ó, na apostila a gente tem Acabei de ver também. o Conte-se. Olha aqui, ó. O exemplo que que eu estou fazendo junto com vocês agora tem aqui na apostila, tá? Na página 44 tem todas as respostas com as funções, tá? Então aqui quando a gente vai colocar maior, né? Tá vendo os operadores aqui, ó? Sinal de maior, né? Menor, maior ou igual, menor ou igual e operador diferente, tá? E aí, nesse exercício, a gente vai ter um diferencial. Por quê? Porque ele precisa, em determinados momentos, né, trazer o resultado de funcionários com curso só de Excel. Tá? Então, aqui, nesse intervalo, ele vai achar o quantitativo de funcionários que tem o curso só de Excel. Né? Então, por exemplo, aqui o de Word não vai entrar, tem que ser só o curso de Excel. Tá? Então, aqui eu botei a Ana e só, né? Mais ninguém. E no outro, ele precisa achar, independente do curso que ele tenha além do Excel, ele precisa achar que nessa célula, ele precisa achar essa palavra Excel também. Tá? E a gente vai ter um caractere, que a gente chama de caractere coringa, né? Na qual ele vai buscar dentro de uma célula, mesmo que eu tenha uma palavra na frente dessa que eu estou procurando, ele vai achar do mesmo jeito, tá? E vai contabilizar, tá? Vocês vão entender como que vai funcionar isso. Voltando aqui, ó. Funcionários com salário maior que 2.000. Igual, conte-se, coluna, salário. Ô, professor. Oi. Tipo, aí tá escrito assim, ó, funcionários com salário maior que 2.000. Eu não podia colocar, tipo, maior ou igual a 2.000 e depois eu só preenchia essa daí e a de baixo e ó, aí já ia resultar dos dois, né, não? Não, porque os operadores são diferentes, né? Um é maior. Aliás, tá certo. Entendeu? É isso que eu queria falar, né, professor? Caraca, mano, Peraí, vou trabalhar com Excel, não é possível. deixa eu ver aqui. Maior ou igual a 2.000. Na verdade, é o seguinte. Não, porque os critérios continuam sendo diferentes. O primeiro operador é maior, tá? Só maior que 2.000. O segundo, ele é maior e juntamente com o operador de igual. Aí eu preciso mudar a função. A função, ela continua sendo a mesma, né? Só mudando o critério. Tá? Então vai ser assim, ó. Ah, então fui demitido já do emprego. Funcionários com salário maior que 2.000. Selecionei a coluna salário. Agora, qual que vai ser o critério? Maior. Maior que 2.000. Sinal de maior. 2.000. Ok. Fecho parênteses. E aperto Enter. Aqui, detalhe. Aqui tem que ser entre aspas duplas, tá? Por quê? Porque além do número, eu tenho um caractere. Tá? É um símbolo, é um operador. Tá bom? Então, não posso me esquecer das aspas duplas. Quantos recebem mais do que 2.000? 3 pessoas. João, a Ana e a Maria. Ok? Agora, só que ele não calculou esse Luiz. Por quê? Porque eu não coloquei um operador igual, né? Conte-se, coluna salário, ponto e vírgula, o critério, que é maior ou igual a 2.000. Né? Agora vai dar quanto? Agora vai dar 4. Ele achou aqui 3 pessoas superiores a 2.000 e achou o Luiz que recebe exatamente o valor de R$ 2.000, tá? Então aqui
Foram 4 pessoas no total. Funcionários com curso só de Excel. Igual, conte-se. Seleciono todos da coluna cursos. Certeza que o Pedro aí, eu acho que é ele, viu? Porque ganha mais pouco. Aqui, ó, coloco o critério como sendo Excel, né? Cursos só de Excel, tá? Então, o critério vai ser Excel, ok? Então, uma pessoa, que no caso é a Ana, tá? Por que que ele não achou o João? Por que que ele não achou a Maria? Porque é só curso de Excel. Se tiver mais algum outro valor aqui dentro da célula, ele já não consegue ler. Tem que ser uma célula sozinha, onde tenha apenas o nome Excel. Para que ele ache a palavra Excel, também a gente precisa trabalhar com um caractere que a apostila, né, que o Excel chama ele de caractere coringa, tá? A princípio, a gente pode pensar em fazer assim, né? Ponte-se, seleciona a coluna de cursos e coloca o critério Excel. No entanto, essa fórmula não é correta, pois contaria apenas aqueles funcionários cujo curso seja exatamente igual a Excel, que é o caso da Ana, mas não contaria os que também têm outros cursos. Apesar deles terem outros cursos, não deixam de ter o curso do quê? De Excel, no caso do João e da Maria. A fórmula correta seria: a gente utiliza a mesma estrutura, só que na frente do critério, a gente utiliza o caractere coringa. Na frente, no começo do critério e no final. Ou seja, naquela célula, que é essa coluna aqui, mesmo que tenha outra palavra escrita na frente, ele consegue contar a palavra Excel também. Só que para isso eu preciso utilizar. O Coringa é o que mesmo? O Eu acho que é coringa tipo é o um asterisco. asterisco. Isso, asterisco. Na frente do critério e no final. Tá? Então a gente só vai alterar, a gente vai utilizar a mesma função. Até copiar aqui, e a gente vai utilizar a mesma função, só que acrescentando o asterisco aqui no começo e outro aqui no final. E aí eu vou apertar Enter. Agora ele trouxe 3. Né, ó, João, a Ana e a Maria. Se eu acrescentar aqui no Luiz o curso de Excel, PowerPoint, aliás, vou colocar 3, vou colocar o Excel no meio, tá? PowerPoint, Excel e digitação, tá? O que aconteceu? Agora ele trouxe 4, né? Caracas. O Luiz no meio. Agora, se eu apagar aqui, ó, opa, voltou para 3 de novo, tá? Então, independente, se a palavra estiver no meio, no final ou no começo da célula, com esse caractere coringa que a gente acabou de anexar, ele consegue achar e encontrar, né? E contabilizar aqui dentro da função, tá? Então, nós resolvemos aí, ao longo dessa segunda parte da aula, as 4 planilhas, que é a que vocês têm que resolver na aula de hoje, tá? Planilha 1, 2, 3 e 4. Pessoal, dúvidas? Quer que eu faça algum exercício novamente? Não, professor. Não, porque tá tudo entendido. Uma explicação melhor que isso aí, só Deus mesmo pra dar, viu? Está gravada a aula, consulte novamente. A primeira parte ficou ruim, né? Foi erro meu. No celular aqui, eu, em vez de mudar, tirar dos dados e voltar para o Wi-Fi, eu acabei deixando. Conexão 3G, 4G nossa, nem sempre é boa, né, gente? E acaba complicando. Mas, enfim, pessoal, eu vou agradecer novamente a presença de vocês, né? Que isso, professor, nós estamos com A saudade. participação de vocês, né, nas aulas é excelente, muito boa. E é o que faz com que a aula rende, né? Com que a aula fique
mais participativo aí por parte de vocês. Pessoal do mais, então, só me chamar no privado, estou à disposição. Façam as atividades, né? O supervisor está cobrando que vocês façam ela durante a aula, mas aí vocês têm um finalzinho de semana para fazer, né? E tenta entregar para mim na segunda-feira, tá bom, gente? Beleza. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite pra Sextou. vocês. Boa noite, deixem o nome de vocês completo, não se esqueçam, tá? Tá, beleza. Sextou, um excelente final de semana para vocês, se cuidem. Sextou, rapaziada. Boa noite. Sextou com C de sexta. RS. Boa noite.